Bom, antes de começar a aula, ver aí um vídeo sobre Futuro é Agora, que mostra aí tecnologias de reciclagem e daqui a pouco a gente volta. As empresas de reciclagem investem em novas tecnologias para garantir o reaproveitamento de embalagens que misturam tipos diferentes de materiais. E por causa disso, são mais difíceis de ser recuperadas. É o que você vê agora no quadro O Futuro é Agora. Elas fazem parte do dia a dia de todos nós e estão nos salgadinhos, biscoitos, chocolates. Mas e depois do uso? O que fazer com elas, as embalagens? Eu não jogo no lixo, eu ponho numa sacola separada, depois eu levo no reciclado. Na minha casa eu separo todas elas, o plástico dos perecíveis, só que eu não sei para onde que vai. Nem todo lixo reciclável é igual. Essas embalagens, por exemplo, são feitas de BOPP. O nome vem de uma sigla em inglês e significa película de polipropileno bioorientada. O BOPP é o principal material usado pela indústria para embalar os alimentos. Isso porque o plástico isola o calor e a umidade e o spray de alumínio ajuda a manter conservado o alimento. Todos os anos, são bilhões de embalagens como esta colocadas no mercado. Como outros compostos plásticos, o BOPP demora mais de 100 anos para se decompor. A reciclagem é uma solução, mas o processo não é fácil. Esta empresa no interior de São Paulo desenvolveu uma tecnologia específica para estas embalagens. O material entra nas máquinas, é moído e triturado antes de passar pela lavagem e secagem. O passo seguinte é o processo de extrusão, no qual o plástico, por meio de uma máquina, se torna pastoso e depois é solidificado em água fria. O material é derretido e granulado para comercialização como resina plástica reciclada, voltando ao processo para processos de injeção, para lixeiras, pallets, entre diversos outros produtos que podem ser feitos com plásticos. A responsável por recolher e distribuir as embalagens para as recicladoras é esta empresa da capital paulista. A reciclagem do BOPP não é um processo difundido no mercado brasileiro, é um processo que está crescendo e está se aprimorando, mas por enquanto é uma porcentagem muito pequena, porque é um material muito difícil e requer muita experiência. Essa empresa de reciclagem também no interior de São Paulo recebe vários tipos de resíduos, entre eles esse daqui, o saquinho de suco em pó. Por ter alumínio e plástico, a embalagem exige um processamento diferenciado. Essas embalagens geram muito resíduo industrial, não só o pós-consumo, como o industrial também tem perda em processo. A gente transforma essas embalagens em placas que são utilizadas substituindo a madeira. Setores como o de segurança e da construção civil usam o material que também se transforma em móveis e outros objetos. Ideias que podem parecer simples, mas precisam de muito investimento em tecnologia. A gente tem um centro de pesquisas nos Estados Unidos que desenvolve formulações, ou seja, desenvolve receitas de como incorporar esse resíduo que a gente coleta em processos de reciclagem que vão originar novos produtos. Esse é o nosso grande segredo, nosso grande desafio. Na realidade, a tecnologia ainda vem de fora, né? Então são poucas. Na verdade, aí nós vimos só uma empresa aí que faz esse tipo de processo aí de uma embalagem que é utilizada aí no nosso cotidiano, né? Principalmente quando fala aí de bolachas. É bolacha ou é biscoito? É biscoito. É biscoito, né? Pra quem é carioca, é biscoito. É biscoito, não é nem biscoito, é biscoito. É só ler o pacotinho. É biscoito. Não é biscoito, é biscoito. Então a bolacha, né, que tem também esse processo todo, né, então essa tecnologia ainda está engatinhando aqui no Brasil, né, mas é aquele lance, né, está engatinhando, vamos ver se o processo vem, como de outros aí, né, o 5G, que a gente já viu, então outros processos aí de tecnologia. Precisa ter, né, parques tecnológicos aí para desenvolver todo esse processo. Por falar em parques tecnológicos, vamos ver aí o que é um parque tecnológico. Então, são empreendimentos para a promoção de ciência, tecnologia e inovação. São espaços que oferecem oportunidade para as empresas transformarem pesquisa em produto, aproximando centros de conhecimento, universidades, centros de pesquisas e escolas do setor produtivo e empresas em geral. Então, boa parte dos nossos polos tecnológicos, como a gente chama aqui, né, tem uma universidade do lado. Então, a gente pode dar exemplo aí da USP, da Unicamp, né, da UFSCar, né, que está aqui no estado de São Paulo, né, a UFSCar aí de São Carlos, a Unicamp de Campinas, né, um dos maiores
polos tecnológicos aí de São José dos Campos, que tem o ITA. Então é importante ter também as universidades, né, os centros de pesquisas, para desenvolver essa tecnologia. Então, né, em São Paulo, né, no estado de São Paulo e outros estados, nós temos, né, variados parques tecnológicos aí estudando aí através de centros de estudos, né? E um deles aí que nós temos é em Pernambuco, que é o Porto Digital. Então vamos lá para a próxima tela, a gente vai ver aí, né, esse Porto Digital, na realidade ele foi construído, né, no bairro lá que era o Recife Antigo, né, que era muito degradado e tal, né, mas é uma região histórica do Recife. Então, para ter aí, né, um aprimoramento, né, eles aí resolveram fazer aí o Porto Digital, que é da área de tecnologia, informação e comunicação, né, o famoso TIC. Ele foi fundado em 2000. Né? Então, na realidade, qual que é a intenção? Uma das intenções desses polos tecnológicos, além de desenvolver a tecnologia, é de segurar a mão de obra que nós temos aqui intelectual, que muitas vezes, né, por falta de opção, né, ou por falta aí, até de melhor remuneração, até por causa de falta de locais de trabalho, acaba indo para o exterior. Daí, logicamente, né, eles são bem-vindos para esses países, porque na verdade são, né, profissionais intelectuais que acabam fazendo aí formações aí de centro de estudos. Nós temos vários exemplos aí de vários estudos mundiais aí, científicos aí, que são elaborados por brasileiros, mas que muitos deles aí estão fora do Brasil, tá? Um outro polo tecnológico, outro complexo industrial aí que tem aí tecnologia, é o que também temos aí em Suape, também em Pernambuco. Olha que legal, né? Então lá ele é chamado de Complexo Industrial Portuário Governador Heraldo Gueiros, né? Conhecido aí como Porto de Suape, né? Um dos maiores portos públicos que nós temos na região Nordeste. Né? Na verdade, ele está na quinta posição no ranking nacional. E ele também, né, tem um complexo industrial junto aí com o porto, né? E ele faz lá uma localização bem interessante também na região, né, litorânea aí do estado aí de Pernambuco. Então veja, eu dei dois exemplos aí, né, do lado do Nordeste, que é importante, né? Porque falar de Sudeste e Sul é chover no molhado, né, Ju? Pois é. Vamos lá para o Sirius, lá agora em Campinas, né? Porque o Sirius é importante retratar, porque ele tem lá, né, o acelerador de partículas. Né? A gente fala aí a nova fonte de luz Synchrontrão. Né? Synchrontrão são esses aceleradores de partículas que são raros de a gente observar aí no mundo afora. Né? Então, esse que está aí na região de Campinas é a maior e a mais complexa infraestrutura científica do país, para vocês terem uma ideia. Falando em acelerador de partículas, né, é uma tecnologia muito nova, né, apesar de já ter alguns anos aí de estudos, né? Então ele tem lá o acelerador, que eu vou mostrar depois na próxima tela, né? Que tem lá um tipo especial de luz, né? Então por isso que é importante retratar, porque é um laboratório de última geração. Então é o que eu sempre falo aí nas aulas, potencial o país tem, né? O que vale mesmo é o investimento, principalmente em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, e logicamente a gente sempre fala, né? E não é puxar o peixe para o nosso lado, né? Mas é na educação básica, né? Começa lá no inicial, né? Passando aí pelo Fundamental 2, ensino médio, né? Bastante investimento, porque educação não é gasto, é investimento, né? Então quando se fala gasto em educação, não. Investimento em educação, investimento em pesquisa, porque isso aí sempre vai ser benéfico para o país, tá? Então uma das coisas importantes, por isso que os polos tecnológicos são importantes aí no Brasil, tá certo? Então temos aí uma outra imagem do laboratório de luz, né, do Synchrontrão aí em Campinas, né, que é o acelerador de partículas. Olha que interessante a imagem, né? Então fica lá, né, ele é representado aí pelo Centro Nacional de Pesquisas em Energias e Materiais e é supervisionado aí pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, tá certo? E aí eu comentei para vocês dos parques tecnológicos e trouxe, logicamente, um mapa para mostrar para vocês esses parques tecnológicos, logicamente, boa parte aí concentrado na região litorânea aí, Nordeste, Sudeste, né? Isso, mas é interessante, né? Nordeste aí, também com alguns parques tecnológicos aí que vocês estão observando, né? Então nós temos vários parques tecnológicos, né? Mais, logicamente, concentrado aí mais na região lá, né, com poderio econômico maior, que é a região Sudeste
e sul do país, né? A gente dá aí, né, uma ênfase aí também para a região sul, né? Que tem vários parques tecnológicos, né? Então é a questão de investimento. Logicamente, quando a gente fala, por exemplo, em agropecuária, a gente vai estar retratando mais a região centro-oeste também, né? Mas é forte aí a relação, né, de parques tecnológicos aí em diversos setores da economia, né? Eu tenho que lembrar que o Brasil tem um potencial agropecuário muito forte, de alta tecnologia, mas também nessa região aí, que pega uma parte aí do centro-oeste, região sul e sudeste, né? É o conhecido aí o núcleo de globalização aí dos territórios do Brasil. Como eu vou mostrar aqui no mapa para vocês, né, que nós temos também empresas que vão para o exterior, né, e acabam investindo também no exterior. Está aqui o caso aqui desse mapa que mostra a presença de multinacionais brasileiras no exterior, e nós temos empresas, né, mais de 20 quantidade de empresas aí, principalmente nos Estados Unidos, né, e na Argentina, até a Argentina porque é a maior parceira aí do Mercosul, mas vejo aí que, né, boa parte aí dos países em todos os continentes, nós temos aí essa relação e essa presença, né, de multinacionais no nosso, de fora do país. Poderia ser mais, né? Porque quando você vê aí Estados Unidos, Japão, países da União Europeia, né, são mais de 100 empresas aí, né, em alguns países, principalmente países da América do Sul, que acaba recebendo muito esses países, até pela falta de tecnologia de alguns setores que nós não temos aí, principalmente de maquinários, né, e de peças que nós utilizamos aí no nosso dia a dia de vários produtos aí, tá?